Olá pessoal, neste vídeo nós vamos continuar aí a visitar alguns aspectos básicos da linguagem C++. A gente está focado nesses primeiros vídeos em entender um pouco da sintaxe para que depois a gente comece de fato falar um pouquinho sobre orientação a objetos e estruturas um pouco mais complexas. Entre os aspectos básicos, né, que a gente tem que visitar na linguagem C++ estão os operadores. Nesse ponto, eu gostaria de enfatizar que é algo bem simples, mas é importante revisitar, porque muitas vezes nós vamos utilizar esses operadores de atribuição, de decremento e incremento ao longo dos nossos códigos. Então, se você não sabe exatamente o que é, você pode ficar perdido depois em aplicações mais avançadas. Os operadores de atribuição, eles são utilizados quando a gente deseja operar a variável com ela mesma, adicionar um valor, subtrair, dividir o valor da variável por algum determinado fator. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, operador de adição. Se, por exemplo, eu quero somar um valor 1 à variável a, ao invés de digitar a igual a mais 1, eu posso simplesmente digitar a mais igual a 1. Dessa forma, o compilador já vai entender que você quer adicionar uma unidade à variável a. E isso acaba economizando algumas linhas, né, de digitação, se você entender pensar num código maior. Ok? Então você pode fazer tanto com adição, subtração, divisão, multiplicação, inclusive o resto. Outro operador bastante comum ao longo que vocês vão visitar, vão conhecer ao longo dos códigos em C++ são os operadores de pré-incremento e pós-incremento, bem como pré-decremento e pós-decremento. Esses operadores eles têm uma peculiaridade porque eles indicam ao compilador quando a variável deve ser incrementada ou decrementada. Quando eu quero dizer se é na instrução atual ou logo após a ela. Então, por exemplo, se eu quero utilizar um operador de pré-incremento, então se eu utilizo a variável a em uma determinada expressão, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, e dentro dessa expressão existe uma operação de pré-incremento, quer dizer que o compilador entende que primeiro, né, na execução, primeiro aquela variável tem que ser incrementada para depois executar a instrução na qual ela está inserida. Já o pós-incremento, ele ocorre ao contrário. Primeiro a execução em que a variável está inserida, ela é executada com o valor não atualizado, e logo após a execução dessa instrução, a variável é incrementada. A mesma forma a gente pode entender para o decremento, com o pré-decremento e o pós-decremento. A gente vai ver que o entendimento desses detalhes de sintaxe é importante na hora que a gente faz a leitura de alguns códigos, porque o algoritmo que o programador está utilizando, ele tem importância. Uma vez que você utilizar o pré-incremento ou o pós-incremento, o resultado do seu software pode ser diferente. Ok? Bom, falando um pouquinho nos loops, tá certo? Ou laços, no português, eles são estruturas utilizadas para realizar quando você deseja fazer a repetição de uma determinada expressão. Ao invés de você ficar repetindo aquela expressão várias vezes no seu código, né, causando aí um código pouco eficiente, de difícil manutenção, você pode utilizar uma estrutura de repetição com uma determinada condição para executar a expressão diversas vezes. O primeiro loop que a gente está vendo aqui, o primeiro laço, é o laço while, onde ele vai executar uma determinada expressão enquanto uma condição for verdadeira, tá certo? Então, o loop while, o interessante é que ele primeiro checa se a condição é verdadeira, executa a expressão, torna a realizar a checagem da condição e assim sucessivamente. Normalmente, quando você utiliza um loop while, essa condição ela tende a ser alterada aqui através da expressão ou de um conjunto de expressões que estão entre chaves. Tá certo? Um segundo laço que a gente vai estudar aqui no nosso curso também é o laço do while. Esse laço do while ele tem uma diferença em relação ao while, porque ele executa no mínimo uma vez a expressão. Lembra que eu falei que no laço while a gente primeiro checava a condição para depois executar a expressão? No laço do while é diferente. Primeiro a gente executa e depois checa. O restante da dinâmica é bem similar.
Tá certo, pessoal? Para a gente poder ver esse exemplo aqui funcionando na prática, nós vamos lá para o VS Code e vamos voltar àquela nossa estrutura básica e vamos criar aqui um pequeno exemplo, um exemplo bem simples para a gente ver isso acontecendo. Então, nós vamos incluir a biblioteca IOStream, como eu já tinha falado. O espaço de nomes STD, para evitar a gente ter que toda hora ficar digitando STD 2 pontos. A gente define uma função principal, conforme eu falei, todo o código em C++ precisa de uma função main. E vamos aqui utilizar a variável, o loop while. Por exemplo, se eu quiser exibir, né, na tela a contagem de 0 até 10, ou de 1 a 10, por exemplo. Em vez de ter que digitar cout 1, cout 2, cout 3, eu posso utilizar um loop para fazer essa exibição na tela. Vou criar aqui uma variável cont do tipo inteira, inicializá-la com 0. Bom, é importante também a gente colocar aqui o return 0, né? Já que a nossa função main ela retorna inteiro. Primeiramente, vamos fazer uma contagem aqui com o loop while. Vou utilizar o recurso de autocomplete do VS Code e vamos colocar aqui um critério, né, para que o nosso laço seja executado. Então, enquanto cont for maior que 0 e cont menor que 10, eu vou imprimir o valor de cont no console. Bom, dessa maneira que está aqui, será que o nosso código vai rodar? Vamos testar, vamos compilar o código. Eu vou alterar só o nome da aplicação. Vou colocar aqui loops, tá certo? A gente pode rodar a tarefa build. Uma vez rodada a tarefa, vai aparecer aqui o executável, né, que a gente criou. A gente pode abrir um terminal, executar aqui nosso loops exe. Bom, se a gente executar esse comando, né, nosso programa, não apareceu nada aqui no terminal. Parece que nada ocorreu. Vamos investigar um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse código. Como eu falei com vocês, o loop while, ele primeiro analisa a condição para depois executar a expressão. E se a gente olhar aqui, ó, a variável cont ela foi inicializada igual a 0. E a nossa condição é maior do que 0. Então, no primeiro momento em que essa condição é testada, ela é falsa. Então, esse loop ele nunca é executado. Imagina que a gente faz aqui a mesma coisa, só que agora com o do while. A gente vai colocar a mesma condição. Vou até copiar aqui, ó. E vou executar a mesma expressão também. Vou até colocar aqui um identificador de qual loop a gente está falando, né? Porque pode ser que os números confundam o resultado. Vou colocar contagem com while. E aqui, contagem com o do while. Tá certo? Vamos compilar novamente. E executar. Bom, agora temos um resultado. Vejam, contagem com while não foi executada, conforme eu tinha falado. Já a contagem com do while ela foi executada. Por quê? Porque aqui o do while ela executa no mínimo uma vez a expressão. E nessa expressão a variável cont, que é utilizada na expressão
da condicional, ela é incrementada pelo menos uma vez e aí essa condição ela passa a ser verdadeira. Tá certo? Então, em casos onde a gente quer garantir a execução de pelo menos uma vez, a gente deve utilizar o do while, né? O que eu poderia fazer aqui, que é uma prática que muitos utilizam por justamente não conhecerem bem o comando do while. Você poderia fazer aqui o cont mais, por exemplo. Então, eu estou repetindo aqui a mesma estrutura, né? Vou colocar igual aqui, mais cont. Estou aqui incrementando a variável cont antes. Então, estou repetindo uma instrução. Aí, nesse caso, sim, porque a variável cont ela vai assumir valor 1 e esse loop vai ser verdadeiro. Vamos rodar aqui. Então, veja que agora sim o loop com o while ele foi executado, né? Iniciando no valor 2, que ele já tinha incrementado aqui, mas ele foi executado porque a condição foi verdadeira já no início. Ok? Bom, aproveitando esse exemplo, vamos voltar aqui com o original. Vou mostrar para vocês a diferença do pré-incremento do pós-incremento. Vou até apagar aqui meu terminal. Compilar novamente. Vejam, quando eu faço o pré-incremento, vejam bem, na primeira vez que o do while é executado, qual é o valor da variável cont? 0. Tá certo? Porque ela não tinha sido modificada ainda até esse ponto. Então, olha só, aqui eu tenho uma expressão a ser executada pelo nosso computador. Essa expressão ela possui um pré-incremento, ou seja, primeiro eu vou incrementar o valor da variável e depois eu executo a instrução. Essa instrução faz o quê? Basicamente, ela imprime o valor da variável cont na tela. Como eu estou fazendo um pré-incremento, o primeiro valor aqui é 1. Né? Ele era 0, tornou-se 1 e depois eu executei a instrução. Agora, se eu trocar isso aqui para um pós-incremento, vejamos o que vai acontecer. Compilado. Aí, pessoal, executando com o pós-incremento, primeiro a expressão é executada, depois o incremento é realizado. Vejam, aqui, o primeiro valor que foi impresso na tela é o valor 0. Quer dizer, então, que a variável cont não foi inicializada antes da execução dessa instrução. Uma vez executada a instrução, o valor da variável cont foi incrementado e isso permitiu que a expressão aqui do while ficasse verdadeira e, portanto, a contagem continuasse. Ok? Bom, vocês estão vendo aqui que a gente está tendo que toda hora executar, né, a compilação e também rodando esse código. A gente pode criar uma nova tarefa aqui, só para facilitar, às vezes, o nosso trabalho. Né? Vamos lá no menu Tasks, lá no arquivo tasks.json, e eu vou adicionar aqui uma nova tarefa. Eu vou colocar um label nessa tarefa de run, uma tarefa que vai executar. O type eu vou colocar shell, né, que ela vai ser executada no terminal. E o comando vai ser esse que a gente está executando, que é o nome do programa. Tá certo? Aqui eu vou fazer ainda melhor. Vamos colocar essa palavra-chave depends on, onde
Essa tarefa, run, vai depender de uma outra tarefa chamada build, que é justamente a definida anteriormente. Quer dizer que quando eu invocar a tarefa run, primeiro ela vai executar o build, para depois ela executar aqui o comando. Tá certo? Com isso, pessoal, agora, se vocês olharem aqui e a gente rodar uma tarefa, existem duas disponíveis, ó, build e run. Se eu clicar aqui na run, primeiro a tarefa vai ser compilada e depois automaticamente o programa vai ser executado. Tá certo? Então, a gente consegue automatizar também essa parte de rodar o código. Beleza? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.